In 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Olá e bem-vindos! Hoje a nossa análise parte de um material, olha, fascinante que a gente recebeu. O ponto de partida é uma crítica em áudio, bem direta, a um episódio de podcast chamado O Cientista Ateu Não É o que Você Pensa. Isso. E junto com essa crítica vieram vários artigos que, jogam mais lenha na fogueira, né? Exatamente. O episódio original, só para recapitular, falava de uma pesquisa que mostrava que a maioria dos cientistas ateus é, na verdade, bem moderada, não é hostil à religião. Uma coisa que vai bem contra a imagem que a gente costuma ter. Totalmente. E a nossa missão aqui é desconstruir a crítica que a gente recebeu. Ela argumenta que essa visão é, para ser bem suave, ingênua. O ponto de quem nos escreveu é que essa moderação toda ignora o poder da propaganda. E que, historicamente, críticos mais diretos, tipo Richard Dawkins ou até a feminista Ernestine Rose, lá do século XIX, são necessários, mesmo que eles não sejam populares, né? Isso. E isso nos coloca diante de um dilema central que costura todas as fontes que a gente leu. Para um crítico ser realmente ouvido, para ele gerar mudança, qual é a melhor abordagem? Ser mais conciliador para, quem sabe, conseguir um lugar na mesa? Ou ser totalmente confrontador para deixar a mensagem sem nenhuma margem para dúvida? As fontes que recebemos ficam nesse jogo o tempo todo, sabe? Comparam Paulo Freire, que virou um ícone evitando a briga direta com a religião. Como uma Ernestine Rose que foi praticamente apagada da história justamente por comprar essa briga. Como um dos artigos coloca de uma forma brilhante, a escolha entre virar monumento ou virar nota de rodapé. Bom, vamos começar a desempacotar isso? Vamos lá. O ponto de partida do podcast original é essa pesquisa, que parecia bem sólida, né? Mostrando que a maioria dos cientistas ateus nos Estados Unidos e no Reino Unido não tem nada contra a religião. E o mais surpreendente que a pesquisa apontava era que alguns até se identificavam como culturalmente religiosos. Exato, e aí a crítica em áudio que a gente recebeu já começa rebatendo isso com tudo. Para quem critica, essa tal moderação não é uma virtude, não é nenhuma posição neutra. É um sintoma. Um sintoma de quê, exatamente? O argumento é que quando esses cientistas, que são pessoas, treinadas no mais alto rigor do ceticismo, frequentam uma igreja ou uma sinagoga, como a pesquisa diz que alguns fazem, eles não estão construindo pontes. Eles estão sendo, e a palavra usada é forte, contaminados pela propaganda e pelo discurso religioso. Nossa, contaminados é bem pesado. Isso soa quase como uma acusação de traição ao próprio método científico, não? Eles não poderiam estar só, participando da vida em comunidade, com a família? É exatamente esse o ponto que a crítica ataca. A ideia não é que eles não possam ter vida social. A questão é que eles parecem desligar o ceticismo quando saem do laboratório. Uhum. Se um cientista aplicasse o mesmíssimo padrão de evidência que usa na sua pesquisa, as alegações que ele ouve num sermão, a conclusão seria bem diferente, né? E ao não fazer isso, segundo a crítica, eles estão sendo intelectualmente inconsistentes. E isso leva à acusação seguinte, que é ainda mais dura. A de que eles são covardes. Essa parte me marcou muito. Sim. A frase era algo como cientistas de segunda a sexta e tementes a Deus no domingo. A acusação é de medo. Medo de usar o prestígio que a ciência dá para eles para criticar um sistema de crenças que, no fundo, eles consideram problemático. E é nesse ponto que o artigo sobre o Francis Collins cai como uma luva. Ele é apresentado como o arquétipo perfeito dessa figura. O geneticista, ex-diretor do Projeto Genoma Humano, né? Esse mesmo. Um cientista de ponta, super respeitado e, ao mesmo tempo, um cristão evangélico fervoroso. O artigo o descreve de um jeito bem interessante. Por um lado, ele é uma necessidade política num país como os Estados Unidos, onde, vamos combinar, a confiança na religião é muito maior que na ciência. Ele é a ponte.
Sei. Mas, por outro lado, ele é visto como um sintoma de uma compreensão falha do que a ciência realmente é. O papel dele é chamado de evangelismo científico. Evangelismo científico. O que isso quer dizer na prática? É tipo usar a ciência para tentar provar que Deus existe? É mais sutil que isso, e por isso mesmo mais eficaz, segundo a fonte. Não é sobre provar Deus, é sobre usar a linguagem, o prestígio da ciência, para dar um verniz de legitimidade a conceitos teológicos. Entendi. O exemplo clássico que o texto cita é a ideia do Collins de uma lei moral universal que Deus teria escrito nos nossos corações. Ele apresenta isso como se fosse uma observação quase antropológica, sabe? Falando de altruísmo, da tendência humana para o bem. Mas qual é o problema com isso, segundo a crítica? O problema é que o método dele não é científico. Ele parte da conclusão, Deus existe e é bom, e aí ele sai procurando na natureza coisas que parecem confirmar essa premissa. Um cientista de verdade faria o exato oposto. Claro, partiria da observação para a hipótese. Exato. E a fonte conclui de forma bem ácida, diz assim: isso não é ciência, é C.S. Lewis com jaleco. Uau. Ok, então a crítica estabelece que os moderados são, na melhor das hipóteses, intelectualmente preguiçosos e, na pior, covardes. Mas e a alternativa? A figura do ateu raivoso que a gente sempre associa ao Richard Dawkins. É aqui que a coisa fica muito interessante. Fica porque a crítica argumenta que essa imagem é completamente fabricada. Fabricada como? Totalmente. O argumento central é que o ateu raivoso é um espantalho, uma caricatura criada e promovida de forma muito inteligente pela mídia cristã para desviar o foco do mérito das críticas. Ah, então não se debate o que o Dawkins diz, se ataca a forma agressiva como ele diz. Isso. E a crítica dá um exemplo muito concreto de como esse espantalho foi construído. Qual? O filme Deus Não Está Morto. A crítica em áudio dedica um bom tempo a ele. É um filme que custou só $2 milhões e arrecadou mais de 60 milhões. Uma peça de propaganda assim absurdamente eficiente. E como o filme faz isso? No filme, o professor ateu, que é uma caricatura clara de figuras como Dawkins ou Hitchens, não é só alguém que discorda intelectualmente. Ele é retratado como uma pessoa cruel, arrogante, que humilha os alunos e que, no fundo, só é ateu por causa de um trauma de infância com Deus. Entendi. A estratégia é essa. Em vez de refutar os argumentos, você cria uma narrativa onde o ateu é uma pessoa psicologicamente ferida, uma pessoa má. A raiva dele não viria da razão, mas da dor. Exatamente. Fica muito mais fácil descartar alguém assim. Você transforma um debate de ideias numa questão de patologia pessoal. Faz sentido. E a crítica defende que o Dawkins não é raivoso. Ele é direto. Ele é impaciente com diplomacia quando o assunto são ideias que ele vê como ativamente prejudiciais. E essa impaciência, essa recusa em ser diplomático, nos conecta direto com a figura da Ernestine Rose. Certa, feminista e abolicionista do século XIX. Me lembra a conexão. A conexão é que ela sofreu exatamente o mesmo tipo de ataque, só que vindo das próprias aliadas. Rose era uma ateia declarada, numa época em que isso era, assim, impensável. Ela dizia que a Bíblia era a fonte da opressão feminina. Uma posição bem radical para a época. Muito. Ela dizia que não dava para lutar por igualdade e ao mesmo tempo reverenciar um livro que chama a mulher de inferior. E as outras sufragistas, mesmo concordando com o objetivo final, atacaram ela duramente. Diziam que ela era hostil demais, agressiva demais, que estava afastando aliados com a sua toxicidade. Uau. É a mesmíssima tática um século e meio antes. Não critique a base do problema, você está sendo muito agressivo. O rótulo da raiva, da hostilidade, é uma ferramenta para manter certos assuntos fora de debate, né? É um mecanismo de defesa do status quo. A fonte que defende o novo ateísmo diz exatamente isso. O que eles fizeram não foi criar um conflito novo entre ciência e religião. Foi só parar de fingir que um conflito que sempre existiu estava resolvido. E ter a coragem de falar sobre isso abertamente é visto como uma conquista, não uma agressão. Isso. E nos leva de volta àquela escolha estratégica que o artigo sobre Rose Freire Hitchens coloca. O Freire, ao não tocar no nervo exposto da religião no Brasil, teve suas ideias institucionalizadas, ele virou herói nacional,
nome de escola. Enquanto a Rose, que tocou no nervo exposto da religião nos Estados Unidos, foi expulsa da história do próprio movimento que ela ajudou a criar. Precisamente. E a frase do artigo resume tudo de forma brutal. O conciliador vira monumento. O confrontador vira nota de rodapé. A crítica que a gente recebeu está basicamente dizendo que os cientistas moderados da pesquisa, por medo ou conveniência, estão escolhendo o caminho seguro, o caminho do monumento, mas talvez à custa da irrelevância crítica. Eles estão escolhendo não ser uma Ernestine Rose. Exato. Mas a crítica não para por aí, né? Porque o episódio original mencionava que esses cientistas viam um lado positivo na religião. Senso de comunidade, estímulo à caridade. Como a crítica lida com esse argumento dos benefícios sociais? Ela chama isso de falácia e de uma aceitação sem crítica da propaganda religiosa. A crítica não nega que uma igreja possa promover um senso de comunidade. A pergunta é, a que custo? E para quem? Certo, mas é inegável que muitas instituições religiosas fazem um trabalho de caridade imenso. Constroem hospitais, distribuem comida. A crítica simplesmente ignora esse bem tangível? Não ignora, ela o recontextualiza. E o exemplo usado na crítica em áudio é um clássico. É de um debate do Christopher Hitchens com um bispo nigeriano. Lembro desse. O bispo, todo orgulhoso, disse que a Igreja Católica construía inúmeros hospitais para cuidar de pacientes com AIDS na África. Aí o Hitchens retrucou na hora. Sim, e a mesma igreja proíbe o uso de preservativos, espalhando desinformação que alimenta a epidemia que vocês agora tratam. Pois é daí que vem a frase demolidora que a crítica usa. A igreja está apagando o incêndio que eles mesmos criaram. Essa analogia do incêndio é devastadora, porque ela muda a perspectiva completamente. Não se trata de negar o ato de apagar o fogo, mas de questionar quem o iniciou. E a crítica aplica essa mesma lógica a outros temas históricos. O exemplo seguinte é o da escravidão. A crítica afirma que várias igrejas hoje se orgulham do seu papel no movimento abolicionista. Mas convenientemente esquecem os séculos em que não apenas justificaram a escravidão com a teologia, como industrializaram o tráfico de escravos e ficaram imensamente ricas com isso. Exatamente, a mesma lógica de novo. Clama-se o crédito pela solução de um problema que se ajudou a criar e perpetuar por muito tempo. Isso volta para a crítica ao Francis Collins, a sua lei moral universal, imagino. Essa ideia de que a moralidade e o altruísmo são um presente da religião cristã para o mundo. Exato, porque essa narrativa é minada repetidamente por estudos científicos. A crítica a Collins aponta que a ciência não só falhou em provar que a moralidade cristã é universal, como encontrou evidências do contrário. Ah, é? Sim. Uma das fontes mencionou numa pesquisa que, apesar de ter tido uma parte retratada por outros motivos, ainda sustentava na sua conclusão que o fundamentalismo religioso não está correlacionado com o aumento do altruísmo para com estranhos. Em alguns casos, até diminui. A ideia de que sem Deus não há moral simplesmente não se sustenta cientificamente. Entende? Entendi. Então, o que a crítica está dizendo, no fim das contas, é que os cientistas moderados, ao aceitarem esses supostos benefícios da religião sem um escrutínio mais profundo, estão cometendo uma falha grave de pensamento crítico, uma falha grave fora da sua área de especialização. Sim. E a crítica dá um nome para isso. A aposta da ignorância. Aposta da ignorância? É a ideia de que um cientista pode ser absolutamente brilhante e rigoroso em astrofísica, mas quando sai do laboratório, adota uma postura intelectualmente preguiçosa. Aceita narrativas culturais como a religião faz o bem, sem aplicar o mesmo ceticismo radical que o define como cientista. E segundo a crítica, eles não compram a briga não porque a briga não seja importante. Mas simplesmente por conveniência pessoal e social. Ok, então vamos juntar as peças aqui. O que tudo isso significa? Temos um embate muito claro, de um lado os dados da pesquisa que o podcast original apresentou, sugerindo uma maioria de cientistas ateus que é silenciosa, que é moderada. E que não vê um grande conflito. E do outro lado uma crítica muito articulada que diz que essa moderação não é neutralidade, é cumplicidade. É uma forma de covardia intelectual alimentada por uma propaganda cultural extremamente eficaz. Uma propaganda que caricatura qualquer crítica séria como raiva,
ou agressividade. Exato. A questão que fica martelando depois de analisar tudo isso é sobre o preço da crítica. Qual é o custo real de ser direto, de ser confrontador? E as fontes nos dão exemplos históricos desse custo. A Ernestine Rose pagou com esquecimento. A coragem dela de atacar a Bíblia como a raiz da misoginia a fez ser expulsa da história do feminismo por décadas. Já o Paulo Freire, por outro lado, com seu silêncio estratégico sobre a religião, ganhou status de ícone. Foi, assim, canonizado em vida pelo sistema educacional. Então a aposta de quem fez a crítica em áudio é que figuras como Dawkins e Hitchens estão pagando esse preço da impopularidade hoje. Exatamente. Estão sendo rotulados de tóxicos, de raivosos, mas que no futuro a história vai validá-los. Da mesma forma que a Ernestine Rose está sendo resgatada e celebrada hoje pela sua coragem, e não pela sua diplomacia. E isso nos deixa com uma reflexão final que é bem provocadora. A crítica em áudio termina com uma afirmação categórica, que é uma paráfrase direta da Ernestine Rose. Não se pode ter ciência com a Bíblia ao lado. Assim como a Rose argumentou que não se pode ter feminismo com a Bíblia ao lado. É uma afirmação bem forte para encerrar. Muito. E me faz pensar, será que essa lógica se aplica a outros campos para realmente reformar um sistema, seja a ciência, a política, o movimento social? É preciso uma ruptura clara com suas tradições, com seus textos fundadores, se essas fundações são parte do problema. Ou é possível reformar por dentro, tentando honrar a tradição enquanto se apara as arestas? A briga feia da ruptura é o único caminho para um progresso genuíno. Fica aí a questão para refletir. Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Brian se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia ouro. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial não podia ter lua. Sem fé, dizia Brian, o saber é mau, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Brian, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Brian admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, depois lembrava, democracia em avaliação. 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 Avaliação.